Bem-vindo a este mini curso de repertório de sucesso. Análise dos livros do vestibular UNEB para uma redação imbatível. Isso mesmo, o meu objetivo é preparar o meu aluno para que ele entenda verdadeiramente a essência de cada obra que cairá no vestibular UNEB e ainda saiba mobilizá-lo a ter uma redação eficiente usando repertórios como as indicações literárias do vestibular da UNEB. Então, hoje, aqui o nosso primeiro livro é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. E para dar um spoiler, aqui nós temos Torto Arado, Vida Amarga, mas quem resiste não larga. No sertão o sol castiga, mas a luta não se omite, se abriga. O título do livro, para você que ainda não sabe, representa um instrumento agrícola arcaico e obsoleto, que simboliza as marcas da escravidão e as permanências do passado colonial. Este livro é perfeito, gente. Por exemplo, eu usei na minha redação do Enem 2024, em que a abordagem sobre os desafios para a consolidação da herança africana no Brasil foi muito bom. E aqui um resumo curto, que nós podemos te falar. Que é uma história de Bibiana e Belonisa que crescem em uma comunidade rural no interior da Bahia, lidando com segredos entre a família. Então aqui é uma obra perfeita para você mobilizar. Se você usar a tese, por exemplo, desigualdade social e questões profundas sobre o que é ser negro e nordestino. Então o livro aqui toca em questões relativas à herança, a racismo estrutural e o modo como a sociedade brasileira apaga histórias importantes das populações mais marginalizadas. Então essa narrativa é muito envolvente, ganhou muitos prêmios, inclusive, turma, e oferece uma crítica, sabe a quê? A exploração do homem do campo. Então todo este material que eu estou exibindo para você é um material que eu montei acerca das 10 obras que cairão no vestibular da UNEB. Então se você deseja adquiri-lo, a hora é agora, para você se dar bem na prova de linguagens. E aqui nós temos o romance, a história do sertão, como eu falei. O contexto histórico, muito importante você saber. E eu coloquei para vocês que o romance passa é um contexto que remete ao Brasil rural, especialmente na região do Nordeste, que retrata a luta pela sobrevivência em um contexto de exploração e opressão. Sim, porque imagine trabalhar em uma fazenda chamada Água Negra e você não receber os seus direitos, você ser explorado, você sequer ter o direito à terra, à casa em que vive. Então perceba, então você pode relacionar a resistência das personagens com as lutas sociais nas comunidades periféricas da Bahia, por exemplo. E aqui também vai falar sobre trabalho escravo contemporâneo, que é uma ótima temática para a redação, você concorda? Então você sabia que na legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução do ser humano à condição análoga à de escravidão. Então, em um tema sobre isso, você pode sim usar aqui Bibiana, Belonísia, Torto Arado para essa temática. E esse material aqui poderá ser seu para você lê-lo, revisá-lo com calma e fazer as suas anotações para você ir bem na prova. Então aqui é um repertório útil para a redação, já falei isso, e aborda temas luta para a terra, a identidade, a cultura e a herança africana, tá bom? Então o livro retrata a vida de duas irmãs que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão e aborda temas como racismo, violência de gênero, porque a mulher é inferiorizada. Fala sobre a questão da estrutura fundiária do Brasil, o secretismo religioso, o trabalho análogo à escravidão, como eu falei.
E aqui também o livro aborda a educação como um fator de transformação da realidade social e cultural. Então perceba, se você fazer uma crítica referente ao sistema educacional, também pode usar Torto Arado para embasar. E o autor, Itamar, ele utilizou de várias histórias que vivenciou, como os esforços de pessoas que batalhavam para que seus filhos tivessem uma vida melhor. E olha esse exemplo de desenvolvimento que eu deixei para facilitar para você estudar. Sob esse viés, combina perfeito para o D1, a desigualdade social no Brasil, especialmente no campo, é um dos principais reflexos das estruturas históricas de poder que ainda persistem no país. De acordo com o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, aborda com profundidade essa problemática ao retratar a vida de duas irmãs que, no sertão da Bahia, enfrentam as dificuldades da luta pela terra e a opressão de um sistema agrário que remonta à herança colonial e escravocrata. Nesse contexto, a obra mostra como a concentração de terras e o racismo estrutural perpetuam um ciclo de pobreza e de exploração, refletindo as injustiças sociais que ainda marcam as comunidades rurais. Assim, é notório que há a necessidade do cenário como um poderoso retrato da resistência dessas comunidades que buscam, apesar de tudo, a liberdade e a dignidade em um contexto marcado por desigualdade e por exploração. E aqui está perfeito no método que eu ensino para cada desenvolvimento. É estruturar em no mínimo 4 períodos, em cada desenvolvimento o AREF. A, de apresentar a tese no primeiro período. Rede, no segundo período, trazer um repertório. O terceiro período é de explicar, relacionando tudo. E o F de fazer um fechamento crítico, tá bom? Então, se você ler essa obra, você vai ver que logo no início da narrativa, uma das irmãs tem a língua cortada e conduz toda a trama. Então perceba que essa língua aí, esse corte, você pode fazer uma metáfora na sua redação e a apresentar como ausência de visibilidade. Porque se você não tem voz, você será ouvida? Será ouvido? Não. Então quero que você possa usar a ausência de visibilidade relacionada ao acidente entre as irmãs. Porque nesse livro você vai ver que Belonísia perde a língua ao brincar com a faca misteriosa encontrada na mala da avó. Tá bom? Então Itamar Vieira Júnior é um escritor baiano, formado em geografia, e suas obras como Torto Arado abordam o impacto do passado escravocrata no presente. Tá bom? E assim terminamos este vídeo sobre Torto Arado. Se você quer que eu continue trazendo agora o próximo livro, como Olhos d'Água, outra recomendação literária, não deixe de curtir e comentar, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Tchau, tchau!